de transição. E como tudo na natureza, tudo é transformação. Tem períodos como temos períodos de transformação como quando a gente nasce, a gente é criança, depois adolescente, depois adulto, depois idoso. É a mesma coisa com a Terra e com a humanidade em si, né? Então, depois de ver isso, vamos falar sobre o que causou grande polêmica. Você lembra disso? Desse filme? Sim. Cara, Data lembra? Limite, lembro. Se não me engano, Não? tínhamos no SESC, se não me engano. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Mônica. Que a paz de Então, Deus esteja com todos. Que assim seja. que assim seja. Então, lembrem desse documentário que a gente viu juntos? Ou a gente viu, não viu, tá na internet. Quem não viu assim, a maioria vimos, não? Aí a gente falou, não pode ser. Como assim? Não dava datas, Chico isso, Chico aquilo. E no fim a gente falou, 2000 e data limite, será que é verdade? Aí eu me lembro que o Alex, a gente vamos ver o que ele falou. Porque já jogavam pedra nele, nesse documentarista, né? Você lembra, Alexis? Sim, era o Geraldo Lemos, né? É porque ele é Geraldo. Ele é um amigo do Chico, conheceu ele, então ele fala as coisas que o Chico falou para ele. Então a gente se questionava até que ponto ele falou, até que ponto ele exagerou um pouco. Não é direto do Chico, mas são coisas interessantes para a gente considerar. Inclusive, né? foi publicado um livro dele com a Marlene Nobre, que o livro se chama Não Será em 2012, que relata exatamente esse fato, né? Essa conversa do Chico. Mas tem coisas que o Roberto vai falar que o Chico falou diretamente sobre o assunto. Exato. É por isso que eu falo, quem sou eu para falar que ele fala tá errado, tá certo. Cada um escuta. Eu escutei várias entrevistas, ele não fala coisas exageradas, ele é uma pessoa que tem um centro espírita. Ele que comprou a casa da Pedro Leopoldo, sabe a casa que virou museu? Ah, sim. É a casa que vocês podem visitar se vocês vão para Pedro Leopoldo, ele que comprou. Sim. Para manter uma história, né? Então, eu acho assim, ele tem um trabalho muito bom também. Eu acho que às vezes a gente critica muito rápido, né? Mas vamos lá. Eu quero falar o que o Chico disse dessas datas aí. Então, a gente vai buscar nas entrevistas. Eu trouxe algumas entrevistas que ele falou, que ele disse, que ele teve na TV Tupi, Pinga Fogo. Tem alguns trechos, vamos escutar junto e eu vou parar e a gente vai comentar. Porque eu acho que às vezes a gente não fez esse estudo, essa preparação, porque Chico Xavier escreveu 500 livros ou mais 500 livros. Quanto que a gente estudou desses 500 livros? Então, eu acho que isso foi interessante desse documentário, que se você vê a Posati Filmes, ela não é assim, espírita somente, é espiritualista. E esse documentário parece que explodiu de vistas nesse momento da coronavírus. Parece que dobrou, triplou e teve muito sucesso. Triplicou. E teve muito sucesso. Então, vamos escutar. Peraí. Vamos escutar o que o Chico fala da nova era. O que é essa nova era? Então, que o Kardec fala nessa área da regeneração. Mas o que ele fala mesmo? Vamos ver, vamos escutar uma pergunta da entrevistadora e eu vou parar e a gente vamos ver se a gente entendeu tudo certinho.
Vamos lá. Vocês me falam se não estão ouvindo. Vocês falem. Eu queria saber agora Vocês o estão seguinte. ouvindo? Então, bom, vamos lá. Sim, estamos ouvindo bem. Os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Sim. E a violência da guerra do Vietnã. Então, ela perguntou o quê? Como assim a gente está indo numa nova era se a gente vê tanta violência? Vocês entenderam como... E essa sociedade de consumo, ela se até engasgou aí, e o Chico pediu um esclarecimento. Como assim a gente está... Parece essas coisas tão negativas. E a gente vê, essa questão é muito atual. As coisas parecem assim tão pesadas, negativas, e falam dessa era aí de Aquários, quer dizer, muitos espiritualistas falam dessa era de Aquários, essa nova era, espíritas vão falar da regeneração, e ela pergunta para ele, mas não parece. Na época era a guerra do Vietnã, e outra época vai ser outra guerra, né? Tivemos várias guerras nesse século XX, né, que passou. Então... Como você explica o coronavírus matando tanta gente aí, né? Hoje poderia ser a questão de... Como você explica essa nova era se tem coronavírus? Não, tem tanta agitação no mundo atual. Agitação, né? Corrupção, política, agitação, de tudo. Eu acho que a questão seria mais pertinente hoje que naquela época. Pois é. Mas é muito interessante que você vê essa questão e fala, nossa, essa questão é muito atual. Se você para ver o conteúdo, que ela, de um jeito bem educado, fala, como assim a gente está indo nessa era e se parece que está indo pior, certo? Vamos ver a resposta? Vamos ver o que o Chico fala, orientado pelos espíritos amigos dele que estão ali. Ele fala que o Emmanuel está aqui, né? Ele está aqui me falando. Ele fala. É que vocês não estão vendo ele. Ele chega até a comentar que vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Isso foi numa outra questão. Foi uma outra questão. A gente viu esse pinga-fogo várias vezes. É verdade. É muito bom. Vamos lá. Por exemplo. Sim, nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação. Você viu? Eu parei aí. Vocês escutaram que ele foi? Ou tá baixo? Deu para escutar certinho. Deu para escutar. O Emmanuel tá Você viu? do lado. Ele falou que isso que ela falou, violência, problemas, é a característica do período de transição. Sim. Falou isso, é a característica. Então, a gente está ainda mais na transição que estava na 70. Porque a bagunça parece que aumentou. Escutem o que ele fala aí. O que nós nos encontramos, diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza. Mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida. Nós, o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar
criação de Deus, nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o mundo. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Vocês escutaram? Deu para escutar bem? Perfeito. Então, você vê a resposta. O medo nessa época era guerra nuclear. Teve quase várias vezes uma guerra nuclear nessa época. A gente consegue se suportar, nem amar. Só se suportar já faz que já passa já tem essa oportunidade de ter a paz para ir para a nova fase, a nossa nova era. Depois eu vou mostrar um outro vídeo que ele é mais específico em termos de números. Mas você vê que as possibilidades são muito grandes. Oi? E só chamando a atenção que ele fala que o preço da paz, até que esse período prevaleça, não sabemos se no começo, no meio ou no final do terceiro milênio, que é um período Exato. que dá a impressão que é um período de 1000 anos. Mas é que ele não dá uma data exata. Dá uma data exata, mas... Eu sempre acho que é o de mais ou menos, né? Chico fala datas. Mas não dá pra... Nunca vamos poder falar assim, é esse dia. Como que a gente pode falar isso? Ninguém... Chico tem muita capacidade de ver o futuro. Isso é... Como chamam? O Geraldinho, Geraldo Lemos, neto, que ficava com ele, falava muitas vezes que ele adivinhava, quer dizer, previa as coisas, né? Isso mais nos detalhes íntimos, né? Mas tem várias coisas que vou relatar aqui que ele fez relações nesse mesmo pinga-fogo. Várias coisas que ele fala que no futuro, porque no começo esse é o começo do pinga-fogo, mais ou menos, né? Faz 1 hora só. Depois ele conta mais coisa ainda. E eu achei muito interessante que ele fala, aquele que eu falei no começo, o período de transformação é isso mesmo. Estamos vivendo. Toda essa bagunça é um período de transformação, porque faz parte. Faz parte para nós. Hã? É como se, não sei se todos vocês já fizeram obra em casa, né?
se vai reparar alguma coisa ou vai quebrar alguma coisa, parede, fica aquela bagunça, né, que é quase insuportável, mas você acaba suportando e passando por aquilo porque você está esperando algo melhor. E o que a gente está vivendo é justamente isso. Como toda mudança, há bagunça, né? Para organizar as coisas. É preciso tudo do fundo, né? Toda sujeira, tudo que tá. Aí você joga coisa fora, né? Você faz. Agora eu me mudei, agora dia 1º de julho. Eu não sei como é que é isso. Um monte de coisa você tem lá que você acha, você nem sabia que tinha, você joga fora, você compra outras. E assim é a transição mesmo. Exato. Então, a gente vai ter mais especificações que ele vai dar em outras perguntas, mas você vê que o principal não ter guerra de autodestruição nuclear foi conquistado. Então, essa é uma coisa assim que a gente fica meio triste sobre as consequências que estão tendo sobre está acontecendo hoje, tal. A gente fica pessimista, mas quando a gente vê essa mensagem, você vê assim, não, conseguimos essa parte, agora vamos ver o que tem na próxima. E tem muita coisa legal que vai acontecer. Uma época de estar vivo muito boa para a gente conhecer tudo isso. O Mário, ele botou aqui no chat, né, falando que o ano de 2019 é uma continuidade do ano de 2018, que é uma continuação do 2017. Então não haverá uma data mágica que as coisas vão mudar, mas um período de transição que levará décadas, se não séculos, para se completar. Com certeza. Você vê que ele fala, não sei se é no começo do milênio, do meio ou do fim. O milênio é 1000 anos. Verdade. Vamos lá. Esse livro aqui, que eu estou com a figura aqui, Plantão de Respostas, é um livro que foi publicado em meados de 90, 94, e ele continha várias questões-respostas, ele contém várias questões-respostas do Pinga Fogo, mas elas não foram filmadas, porque você viu que o filme às vezes quebra, tinham bobinas que tinham que trocar e não pegou tudo. É muito interessante. Também que bate com o que a gente falou, o que o João falou na outra palestra. Pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas de expiações para o de regeneração. Isso não está no vídeo. Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. E eu me lembro que o João tinha falado daquela... A gente ia chegar num novo tipo de consciência, assim, quinta dimensão, alguma coisa assim, que é assim, uma coisa nova para que a gente não conhece ainda. Mas que vamos chegar nesse como um salto quântico. A gente tem outras pessoas que falam disso. Do que conhecemos de hoje da humanidade. A continuação, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. E a cada um, longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o Você vê que, mesmo ele sempre fala volta, mas a gente tem esses prazos aí e temos que evoluir. Muitas pessoas já falaram que muitos espíritos... O Emmanuel foi para renascer. E o Chico vai ser o guia dele. Viraram as costas, viraram as tarefas, né?
Verter os papéis, né? Verter os chapéus. Então, e vai ser nossa época agora. Ele é adolescente, adulto agora. A gente virando para adulto. Então, vai ter muita coisa legal. A gente vai estar... assim, a gente não fica surpreso sobre a tecnologia e tal. Agora vai ser o outro lado também. Melhorar esse trabalho amor ao próximo. É isso que faz que a gente evolui, não só tecnologia, né? Uhum. E esses 50 anos que a gente ouviu falar no Data Limit? E também fala no Data Limit civilizações extraterrestres. Vamos ver o Chico de novo falando sobre isso. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós
precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. E aí, gente? Interessante, né? Você vê que ele fala 50 anos, tudo bem? Demais, né? Ele fala os 50 anos aí, que dessa época até hoje, que a gente não tivemos nenhum conflito nuclear destrutivo, que a partir de lá e também da construção, vê que é interessante que ele fala que é muito importante, como foi muito importante que Cristóvão Colombo fosse para as Américas, que a gente vá para a Lua também, que era muito importante. Você vê que ele põe que ele fala que seria um alicerce, um começo de outra coisa, como ele não fala por nada, tem que estudar quando ele fala assim. Ele compara essa exploração da Lua, que não teve nos anos 70, né? Que corrida militar e não tinha dinheiro para isso, né? Eles cancelaram tudo. Mas deve ter também um lado que não estávamos prontos, né? Para isso. Agora veja, ele fala várias coisas que nada, não tinha prova de Lua, azoto, oxigênio. Pois é, hein? Hã? Roberto. Ó, a água da Lua foi comprovada. Sério? 2009, acharam a água lá no... 2009? Quantos anos depois da entrevista? 40? A água congelada, né? Ela tá dentro do... Ela não é em forma líquida, claro, né? Ela está lá dentro do solo lunar. Foi um satélite indiano com espectrômetro da NASA que fizeram o mapeamento disso. Então, a nova era que vamos começar logo, baseado mesmo na Lua. E ele fala que a partir daí podemos conhecer outras civilizações. Quer dizer, tão importante quanto foi a descoberta de Cristóvão Colombo, essa nova era agora que começou, vamos ver outras coisas, como Cristóvão Colombo achou várias coisas que encantaram os europeus na época, vai ser muito maior. Vai ser um salto quântico mesmo, né? Porque você vê, achamos a água na Lua, mas não só isso. Já tem um projeto de volta para a Lua. Olha só, tá vendo? Ó o que está embaixo da Lua. Marte. Então, esse projeto já está em fase, já estão fazendo os foguetes. Já tem um planejamento como vai ser, vai ter um satélite que vai ficar em volta da Lua. Eles vão poder fazer muita pesquisa, preparar o terreno para poder ir para Marte. Uia. Isso já está já estão fazendo, já os projetos já lançaram. Vai ter o foguete vai ser maior que o foguete daquela época, vai ser mais potente. Vai ter um satélite que vai... Tem projeto, vocês podem ver lá no YouTube, Projeto Artemis. Tem o projeto da SpaceX para lançar... Eles vão participar também. Eles estão com a intenção, né, de até, acho que 2028, mandar um foguete tripulado para Marte. Mas o ponto de apoio para fazer a impulsão para chegar em Marte é a Lua, né? Exato.
mas a impulsão que eles vão usar é a impulsão gravitacional, quer dizer, pelo menos é um dos projetos que tem. Eu vi falar. Esse daqui, eles falaram assim. Se vocês veem na internet, vocês vão entender. Eu não apresentei aqui para não alongar muito a palestra. Mas eles vão lá, vão ter uma presença em órbita da Lua, vão ter uma presença, às vezes, na Lua mesmo. Eles vão ter um satélite que vai sempre dar... Eles nunca vão estar no lado, tipo, sem comunicação. Eles vão ter um satélite fazendo uma órbita. E vai ser, assim, é um projeto, assim, completo. Porque o objetivo é Marte. Então, gente, a gente está no limiar mesmo dessas nova exploração. Do que o Chico falava de fazer estufas de vidro e água, ele foi comprovado e provavelmente vai ter bases lunares, sim. Não estou falando 20, 30 anos, vai ser no 10 anos, provavelmente vamos já ter alguma coisa. O Elon Musk lá da SpaceX, ele tá doido para fazer isso. Eles falaram que vão usar, não somente NASA, vai usar também o privativo, né? O SpaceX, que é uma empresa privada, fazer isso para não ser uma coisa muito que vai custar muito caro, não só para os americanos, mas vai ser internacional. Então, mas nesse momento tem uma corrida, como na época da Guerra Fria, né? Tem uma corrida da China. Ela está com um projeto de pisar na Lua, inclusive na face oculta da Lua, que a gente não vê. Eles pretendem fazer isso logo, 2024, alguma coisa assim. Sim. Isso provocou isso. Como a corrida soviética provocou a ida na Lua no desespero, né? Foi também a mesma coisa, assim, a China provocou. Mas que é uma boa coisa, né? Porque eu acho que até, como o Chico falava, ele falou assim que vai ser uma base para outras coisas, como a descoberta de Colombo. Então, Roberto, eu queria retomar um pouquinho a data limite, no sentido de entender por que estipular essa data assim. A história, como nós vimos aí no Pinga Fogo, o Chico já tinha falado porque a questão saiu exatamente na hora que estavam falando que o homem estava indo para a Lua, né? Exato. Então ele falou, se não entrar num grande conflito, né, o planeta não entrar em autodestruição, vamos dizer assim, então nós temos aí uns 50 anos para poder estar passando por vamos chamar assim, esse novo estado onde, dentro de uma certa união dos povos da Terra, tal, a gente estaria indo para a Lua e, a partir da Lua, poderia até, com o tempo depois, começar a ter contatos com outros seres e tal, como ele finaliza no fim da fala dele. Mas a questão dessa data, eles adotaram a data que o homem pôs o pé na Lua, dia 20 de julho de 1969. Aí, utilizando esses 50 anos que ele estimou, né, aproximadamente isso, então eles estavam falando que em 20 de julho de 2019 seria uma data limite no sentido, eu acredito assim, até numa essência, né, se o homem não entra em conflito, em guerra, autodestruição, então, a partir de 2019, nessa data que venceria esses 50 anos, o homem estaria já num novo movimento inclinado a fazer tudo isso que ele descreve, né? Mas o interessante que eu acho aí desses 50 anos que ele colocou, em outras falas, não dele propriamente, ele não fala isso na entrevista dele, no Pinga Fogo, nem em outra, mas o pessoal comenta o seguinte, que como
até 1945, o homem ele demonstrou, através da sua capacidade, desenvolvimento intelectual e tecnológico, o domínio da energia nuclear, provocando uma explosão nuclear, destruindo, no caso lá, Hiroshima e Nagasaki. Como o homem já tinha o domínio para poder fazer uma autodestruição, então o que acontece? Quando chegou na época de 1969, dentro de todos esses anos, de 45 até 69, a quantidade de ogivas nucleares que o homem construiu e tinha essa condição de colocar num foguete e mandar para o espaço, né? Eles ficaram preocupados, quer dizer, eles que eu falo, o conselho, existe um conselho de, vamos chamar assim, de tutores da galáxia, da evolução de todos os sistemas, né? E eles ficaram preocupados por quê? Porque é mais ou menos assim, a raça humana ela está aí com 6, 7 anos de idade, está dando uma arma de fogo na mão. Pode fazer besteira, né? E essa besteira, por mais que seja dentro da ignorância, da falta do entendimento maior, ela pode provocar uma catástrofe na evolução do nosso sistema solar. Se o homem ele coloca ogivas nucleares em foguetes e manda para outro planeta, provocar uma destruição, ela interfere em toda a harmonia e evolução do nosso sistema, aqui tudo conectado, o sistema solar conectado com a nossa galáxia, tudo isso provoca um movimento de desarmonia, e então, por causa disso, eles estavam preocupadíssimos e eles queriam atuar, agir na humanidade exatamente para poder evitar que o ser humano avançasse, porque assim, o ser humano desenvolveu algo sem estar maduro para ter esse algo. E aí a preocupação era grande, e diz que quem nesse conselho conseguiu uma moratória de 50 anos para que a humanidade ela conseguisse evoluir num estado de consciência, ele não usaria mais as armas nucleares, entendendo o mal da destruição do próprio planeta, de si mesmo ou de outros lugares. Então, Jesus conseguiu essa moratória de 50 anos. Então, quando eles colocaram a data limite, porque diz que essa reunião aconteceu exatamente quando o homem chegou na Lua, né? Existem as controvérsias do primeiro homem na Lua até hoje. A gente tem aí um monte de filmagem, relatos, mas diz que tem controvérsia que a Terra é redonda também. Então, mas com essa controvérsia, essa data limite, ela não é uma coisa que a gente pode afirmar. Existiu 20 de julho, o homem realmente pisou, não foi um truque cinematográfico americano para poder falar que ele estava primeiro do que os russos, então, primeiro do que a União Soviética na época. Então, a gente não tem realmente precisão, mas a gente tem a essência dos fatos, né? O homem chegou na tecnologia de ir para o espaço, para a Lua, ele tinha tecnologia de destruição poderosa, e isso daí trouxe realmente uma preocupação, e houve um período de moratória, de vamos deixar a humanidade andar mais um pouco, mas houve bastante intervenções dos guardiões da Terra, porque houve acidentes onde essas armas nucleares iriam entrar num processo de destruição por acidente. Então, houve várias intervenções para que não acontecesse a guerra nuclear. E aí que acontece? Nós passamos mais ou menos desse período previsto de 50 anos, mas não saímos do risco ainda, né? A gente pode ver pela geopolítica atual que o risco está sempre lá. Se essa data fosse muito precisa, a gente estaria já mudando, mas não. Nós estamos nesse momento dentro de um processo de transição, que é uma tempestade, as coisas estão tudo acontecendo muito rápido, e diante de tudo isso daí, a gente tem que considerar que no processo de transição e para haver a melhoria do ser humano, os espíritos que não alcançaram esse entendimento têm que ser retirados, e eles estão sendo retirados já há mais de 200 anos. O processo de transição, ele dá mais ou menos 300 anos. Então, quando eles falam... O Kardec fala isso na Gênese.
quando ele fala em 2057, até lá terminou a 300 anos. transição. Terminou os 300 anos da transição e terminou o exílio também. E aí, o que estava prometido? Que todos teriam a sua última chance. Então, as portas das trevas foram abertas para todos poderem ter a sua última chance, e é isso que nós estamos vendo, né? Que já fazem muitos anos que nós estamos vendo vários espíritos taciturnos, muito rígidos, que não conseguem, eles estão sempre aí lastreados pelo egoísmo, e a gente está vendo isso agora com muita intensidade e a vontade de controlar tudo, ter o poder, né? E tudo isso daí vai passar. Então, nós estamos assim, a data limite, ela dá uma ideia realmente, por quê? Porque o homem chegou numa condição meio imaturo, né? E aí, se a gente passasse desse período, então a gente tem condição de continuar sem se autodestruir, né? E as coisas vão melhorando daqui para frente. Só que ainda não entramos no período da melhoração. Exato, a gente está ainda naquela turbulência. Nós estamos na limpeza, né? Na limpeza, né? Porque é muita bagunça. E a gente fica meio desesperado. Por isso que eu queria mostrar essa ideia do Chico falando dessa nova era, que ela tá chegando, ela tá entrando, a gente está entrando, estamos pondo o pé nela, né? E o que ele falou, ele não fala por nada, né? Ele tem muita sabedoria, muita presciência das coisas. Mas nessa época do Pinga Fogo, o mesmo Chico ouvindo Emmanuel, ele não tinha a certeza que o homem iria passar por esse período. Exato, ele desconfiava ele pensava que nós ia ter guerra iríamos... nuclear, né? Exatamente. Era uma tendência. Exato, porque ele via que o negócio estava bravo, né? A nuclear quase fizeram, nos anos 60, uma guerra nuclear sobre Cuba. Inclusive, a iminência da guerra nuclear existe até hoje, só que hoje é mais com a Coreia, né? Já se foi a União Soviética, hoje em dia tem um medo da Coreia, até esse problema de Trump com lá o camarada lá. Comparado ao que tivemos, é muito, muito menor, né? Exato. Então, a gente vê que a gente até teve medo faz pouco tempo, 1 ano atrás, 2 anos atrás, tinha isso daí da Coreia, mas a Coreia sempre vai, até que se troca de regime, vai dar problema, é um cachorro pequeno que late bem alto, né? Tem pouca gente lá, não tem muito recurso para fazer guerra, mas tem que latir alto para ninguém se meter. Mas bom. Vou falar para o pessoal que fez pergunta aqui. Eu vou deixar o Roberto terminar a palestra e aí no final. Não, pode ser, a gente pode ver. Eu estou vendo aqui o chat. Mais 10 minutos, hein, Roberto? Opa! Não sei se você. Só. Peraí, acho legal você, de repente, termina a palestra e no final a gente pode ser, a gente pode voltar para trás, para frente. Que pode dar mais comentário e você não consegue terminar. Não, então, eu tenho... Peraí, deixa eu clicar aqui. Tinha outro livro que foi da Folha Espírita, que várias entrevistas, é muito interessante, tem vários livros de entrevistas, coisas que o Chico fala para agregar, várias coisas que ele fala. Aí está aqui, fala das humanidades nos outros planetas. Você crê que se nós, ou terrestres, fôssemos mais evoluídos e pacíficos, a humanidade dos outros planetas já teriam entrado em contato conosco? A questão é clara, né? Para Marlene e para o Chico. Marlene, eu não escrevi, mas ela estava escrito quem que perguntava se era a Folha Espírita ou era Marlene. Provavelmente sim, uma evolução intelectual iluminada pelo amor fraterno, consoante os ensinos de Jesus devidamente praticados, nos colocaria em condições de receber o ser superior de outros campos cósmicos do universo para compreendê-los e assimilar-lhes as lições de progresso que nos pudessem ministrar. 77. Então, tem várias questões nesse livro que fala sobre, por exemplo,
assim, fomos para Marte, fizemos fotos lá, não viemos as cidades que contava sobre, lembra que o livro da mãe dele, que fala que Marte tinha várias coisas? Aí ele fala, por exemplo, que a gente não conhece ainda todos os estados da física. Para ele, era como se fosse na nossa matéria, mas parece que até ele não sabia na época disso, né? Então, essas informações são muito interessantes, que eu acho que tem a matéria ainda, ela é muito, a gente não entende a matéria, porque vários relatos na revista Espírita fala de civilizações em Júpiter, em Saturno, vários lugares, mas a gente não consegue ver. Quer dizer que não tem? Para ver, a gente precisa vibrar igual, né? Para ver, a gente precisa vibrar igual. Exato. Então, a gente... Existem até, por exemplo, na espiritualidade, existem cidades espirituais que nem todos os espíritos conseguem ver. Nem os espíritos conseguem ver. Tem que vibrar igual. Exato. Então, a gente tem muito que aprender nisso. Porque provavelmente vai ter muitas descobertas aí nesses próximos anos. Eu queria relatar isso porque a gente fala assim, mas 2019 chegou e não vimos nenhum extraterrestre. Ao contrário, a Marinha Americana admitiu em noticiário, foi em abril esse ano, e filmou objetos voadores não identificados que ninguém consegue fabricar na Terra. E eles publicaram, não somente falaram que é verdade, colocaram no site deles, no site da Marinha Americana, colocaram esses vídeos, sem explicação, claro, porque... mas você vê que já estamos num passo a passo pequeno para acostumar todo mundo a essa nova era que está chegando. Pouco a pouco estão acostumando as pessoas. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Eu trouxe ele aqui para ver quantos minutos temos. Vou passar rapidinho. Não, esse aqui não vou passar. Foi filmado, só para curiosidade, porque o povo fala, não, mas isso não parece fake. Com esse pod aqui. É uma bola que gira. E assim, ela é tudo estabilizada e aí o avião pode voar e aí isso daí que vai fazer um lock no objeto que está seguindo. Normalmente é um míssil, um avião, etc. Ups. Clique. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. Ele fala assim, tem um whole fleet, tem muitos. Eles estão só seguindo um com aquela câmera lá que eu mostrei. Porque você vê que o avião está virando, mas a margem está estável, mas é por causa daquele sistema deles. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's another thing. Você vê a surpresa dos pilotos acostumados a ver avião, a ver míssil, a ver drone. Completamente surpreso do que eles estão vendo. Eu falo, o que é esse negócio? What is this thing? Eles estão assim, completamente surpresos e achando muito engraçado. E eles seguindo isso, querendo filmar, e depois, eu não passei agora a entrevista, porque o tempo está esgotando. Mas você vê que o piloto mesmo conta que tinha vários e só conseguiram filmar alguns, né? Porque eles nem pensavam, que eles achavam tão estranho que saía de 80 mil pés e descia para zero e subia, descia a velocidades incríveis. E não é gente que falava disso, é pessoas credíveis, né? Tira teu ponteiro Agora do tem mouse. outro aqui. É o teu ponteiro do mouse que tá em cima aí?
É o teu ponteiro do mouse que está em cima da imagem ou é desculpa. Beleza. Então, esse outro aqui, eles tentando pegar no radar, no sistema lá do FLIR, fazer um lock nele. Quer dizer, tentar como se fosse pegar ele no sistema, porque a câmera fica em cima dele. Não conseguiu. A felicidade. Os caras, os pilotos lá, eles estavam tentando ter alguma imagem, porque várias vezes eles viram isso. O cara conta na entrevista, tem várias entrevistas dele, e conta que estava tentando filmar e não filmava porque não conseguia pegar a imagem, mas aí veio e também essa imagem, qualidade, é a qualidade que vazaram, né? Provavelmente a qualidade que eles têm lá que a Marinha Americana tem é muito maior. Roger, troubleshooting did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that. Você vê que não é algo que eles estão acostumados, pilotos treinados de todos os tipos de aviões do mundo não faria uma coisa dessa vendo um avião normal, né? Então você vê que já começou a Marinha Americana já começou a abrir informações, falando, não, eles não falaram que esses vídeos não existem, que não é falso. Também não fala que é extraterrestre, claro. Mas você vê que já começou pouco a pouco para acostumar as pessoas a essa informação. Porque para muita gente vai ser escandaloso, né? Eu acho que é por isso que Jesus diz que não estamos preparados para a nova era. Por isso que está fazendo a separação dos povos, porque tem espíritos evoluídos, mas tem espíritos que estão noutra. Essa de a Lua fazer todas essas pesquisas, os seres já vieram, já passaram por aqui, mas nós estamos da Terra. Acho que podemos evoluir alguma coisa como Lua, alguma coisa assim, outros planetas, em espírito. Mas para isso precisamos passar pela Terra por algum motivo, para se preparar para os novos planetas que estão se abrindo, as novas questões, não sei, de pensar. Acho que, como o Chico dizia, né? A gente tem que abrir uma nova consciência. Nova consciência. O João também falou sobre isso na palestra dele. Temos que ter essa consciência mais universal. E o Chico até fala que o período bélico vai se terminar com o encontro com os seres de outros planetas. E vendo que a gente estamos todos juntos, num planeta só, não podemos se matar entre nós. E não é aceitável. Então, a gente estamos nesse limiar, nesse período assim de transição mesmo a mais assim, estamos passando agora um período bem difícil, mas que não seria muito mais difícil uma guerra, né? Mas até que porque nosso planeta passou várias guerras mundiais, né? E não só guerras mundiais, guerras centenárias que passamos 200 anos. A Guerra da França com a Inglaterra foi 100 anos. Teve outras guerras que duraram muito tempo. Temos muitos... Nossa carga kármica é muito grande. Eu não vou passar o último vídeo porque a gente está atrasado. Passamos o tempo. Tem questões, gente, para participar. Não sou aqui só para... Também o corpo humano é muito frágil. Eu acho que essa é a consciência que nós temos que ver nesse momento.
que a consciência, que o corpo humano não significa praticamente nada, porque um vírus, qualquer coisa pode nos destruir assim. Então, realmente, é a coisa da consciência, é o que tem que ser preparado, porque o corpo já está bem claro que nós temos uma data limite para retornar, sair da Terra, se preparar, talvez retornar outra vez, mas também eu ouvi dizer que tudo tem um limite, né? Estamos chegando no nosso limite de... A Terra está passando como uma etapa, né? Quando a gente tínhamos primitivos, era um período diferente, período que a gente está passando agora, indo para a regeneração, onde não é um planeta perfeito, mas um planeta que está se curando de todos os problemas do passado, né? Porque somos o que éramos e estamos tentando melhorar para o futuro, né? Então, possibilidades nossas de melhorar são sempre no momento, né? Bom, tem uma pergunta aqui do Mário, uma questão que o Mário fala. Oi, moçada. É o Luiz, por exemplo. Esse negócio é muito complexo, né? Data, dias, é muito difícil. Mas a realidade é que, por exemplo, o planeta tem que ter uma mudança de consciência, como é a base de tudo. E hoje em dia, mesmo que tenha todos esses movimentos, a tomada de consciência, embora seja muito maior, é muito longe do que precisa ser ainda. Essa que é a realidade. Quando a gente vê somente o que acontece hoje em dia no mundo, e você pega os principais líderes dos grandes países, né, que levam as pessoas a fazerem coisas erradas, e tem muita gente que acredita que é certo, sabe? Aí você vê que a gente ainda está muito, muito longe. Tem alguns lutando pela liberdade de todos, pela igualdade, pelo direito das mulheres, pelo direito das pessoas de cor, pela religião. Existe um movimento de consciência, mas para mim é muito pouco ainda com relação à população. Realmente, se 5% ou 10% da população melhorar o seu clima vibratório, já é muita coisa, porque 10% de uma vibração positiva é muito grande. Mas ainda, para mim, está longe. Eu vi, acho que, uma palestra do Haroldo, onde ele disse que, acho que foi do um desses caras que falou assim, a transição planetária só vai terminar, Edivaldo, só vai terminar quando a gente passar da fase 4 para a fase 5. Aí já terminou essa e vamos para outra. A gente tem certeza que essa já acabou. E pode levar 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, o que for, né? Essa é a dificuldade, né? É um challenge, né? A gente tem que tentar se melhorar cada dia. A gente não tem essa visão do futuro, como que vai ser. A gente não... Não pode, né? A gente não muito entende, local. Né? Ao mesmo tempo também, o parâmetro que a gente tem de mudança é o que a gente vê na mídia, né? O que a mídia traz para a gente. E o que a mídia traz para a gente, né? As notícias que vendem, né? O que é ruim, que a gente ainda gosta de ver, por isso que ainda tem audiência. Mas existem muitas coisas boas acontecendo e que a mídia não mostra, porque não é interessante mostrar. Sim, existem muitas mudanças que têm acontecido, muitas ONGs, muitos trabalhos, muita coisa boa também acontecendo, talvez até mais, né? Não mais, mas assim, bem no período de transição, bem equiparado porque o bem ainda é tímido, né? O mal é mais ousado, por isso que ele aparece mais. O bem fica ali, né? Trabalhando quietinho ainda. Então, eu concordo com você, mas eu acho ainda que as coisas erradas, como você fala, pegam muito mais espaço do que as coisas boas. Tem que ter um equilíbrio aí. Eu acho que ainda está um pouco longe do equilíbrio. A gente vai... Está na ascensão, mas... Isso, estamos vivendo isso que é interessante. Porque... Vamos então, conversar daqui 5 anos e registrar essa já está registrando lá. Depois daqui 5 anos.
Só falar que o A Mário... gente escuta isso e vão falar, nossa, eu tinha razão, não tinha razão. Ninguém vai saber, nós não sabemos, mas é por isso que a gente traz informações de quem tinha muito mais capacidade. Se você pega, por exemplo, o livro a Gênese, ela fala que a transformação da Terra e a transformação do homem ocorrem em paralelo. Né? Exato. Uma não vai avançar mais do que a outra, então é paralelo uma coisa com a outra. Né? E quem não vai com a planeta é como se você falou, bom, a gente está indo para uma direção, você não quer ir para lá, pega o outro ônibus. Mas eu acho que nós estamos ganhando uma autoconsciência, né, como planeta, como essa interconexão que a internet faz, né, que a gente está fazendo aqui, que a gente está interconectado, está indo, né, além da mídia, está fazendo com que a gente se interconecte e se entenda como coletividade, né? Mas eu acho que além de tudo que mostram, que realmente não querem que a gente tenha essa consciência de que a gente é capaz e de que a gente, de repente, está em maior número do que a gente pensa, mas é a análise que a gente faz de nós mesmos, eu acredito, em cada dia, em cada dia da nossa jornada, em cada fato, cada coisa que acontece, para observar se, de repente, a gente já não está se analisando de uma forma diferente, vendo as coisas de uma forma diferente, pensando mais vezes por dia, até, por que eu fiz desse jeito e não fiz de outro? Então, essa consciência, né, individual e análise, busca de algo, né, melhor, acredito que está aumentando também, né? E acho que a gente tem que motivar isso cada vez mais em nós mesmos, com a base aí em Jesus, né, que nos trouxe essa luz maravilhosa e infinita, para que possamos continuar nos melhorando, né, interiormente. E aí estão vindo espíritos, né? Estão vindo espíritos com outra bagagem espiritual para ajudar nessa transição, assim como aconteceu, né, com os exilados de Capela e aconteceram em outras épocas da humanidade. Então, a gente está recebendo ajuda de todos os lados, né? Muita comunicação espiritual, muitos espíritos hoje, essas crianças que estão vindo hoje não são mais iguais às que a gente vê no passado, né? Então, espíritos como no passado teve várias pessoas que mudaram muito. Uma pessoa só que com uma compreensão diferente mudou muita coisa. Então, essas pessoas diferenciadas que vem ao mesmo tempo no planeta Terra já falam que vai ser o século da espiritualidade, né? Então, vamos ter paciência, gente. Eu sei que as notícias são ruins, e isso a gente está no meio da noite, no meio da turbulência, no meio da reforma, né? Tem muito pó. O mais alto da noite é o começo do dia, né? Então, quando começar o dia, a gente vai falar... Graças a Deus, chegamos lá. Noite. Mas, Roberto, passamos um pouco do horário, você gostaria de concluir? Eu queria... Já pediram os links aqui, eu vou mandar daqui a pouco. Legal. A gente vai fazer uma vibração, né? No fim, eu tinha um poema para ler, mas não sei se... Lê o poema. O poema do Chico. Sempre são bons, né? Eu quero aqui, vamos lá. Terminar para entrar na vibração depois, pode ser? Isso. Aí depois quem quiser fica um pouco mais. Quem não puder já fica tranquilo também depois da vibração. E aí a gente pode terminar de conversar caso. Vou ler o poema e a gente vai depois para a vibração. Isso. O berço da Renascença era um viveiro de sóis, consagrado ao pensamento de gênios, santos e heróis, nos braços de Portugal, que lhe deu ao pé dos Andes, visões de altura imortal. Chega a ilustre caravana, Lisboa é a voz soberana. Tomé de Souza conduz, no entanto, entre os companheiros, o armamento dos obreiros era a mensagem da cruz.
O ensinamento de Cristo faz-se verdade e clarão nas forjas em que se erguia o país em ascensão. Ascensão. Nóbrega, Anchieta, Gregório, espalham no território o Evangelho do Senhor, e o Brasil grava na história a fé cristã por vitória, traduzida em paz e amor. Nos domínios do universo, ninguém evolui a sós, a humanidade na Terra e a soma de todos nós. Mas, de olhar alçado aos cimos, por súplica repetimos, em Brasília, aos céus de luz, Brasil de perenes brilhos, pela união de teus filhos, Deus que conserve em Jesus. Castro Alves. Que coisa maravilhosa. Então podemos parar vibrações? Isso. Cleide, Luiz. Obrigado pela palestra, muito boa, Roberto. E quem sabe outro dia a gente continua nessa série. O próximo é do Tem muita coisa para falar, mas João Luiz de novo, e depois você vai fazer mais um, e assim vamos. Desculpa se não era assunto. Porque em 1 hora só posso falar tanto. Passa pra gente os links, a gente vai colocar no link da SESC e também lá no Espíritas em Montreal, também a gente vai colocar os links lá. Ah, beleza. Deixa eu só pegar os links aqui. Pessoal, vou ter que deixar vocês agora, tenho outro compromisso. Mas... Tá até semana que vem. Obrigado pela participação. Né? Um abraço a todos. Abraço. Abraço, obrigado. Boa noite. Obrigado. Ok. Boa noite a todos, né? Aqueles que podem ficar, agradecemos a presença. Aqueles que não podem ficar, desejamos uma boa noite. E vamos relaxando o nosso corpo, né? O melhor que podemos.